gente, hoje, quinta-feira, eu estou aqui com o nosso podcast Incrível Bagaceira Chique e vou falar para vocês. Eu já aprendi tudo, já estou escolada, tem que ativar o sininho, compartilhar com os amigos, deixar o seu comentário e fala para mim o que você quer ver aqui no nosso podcast, porque hoje eu tô daqueles dias que eu gosto da minha pauta. Não que eu não goste de todas, né? Mas é um assunto que eu amo falar. Tem uma certa curiosidade, uma coisa meio... Todo mundo gosta de falar de crime, né? E eu sempre pensei, se eu fosse fazer medicina louca, né? Fazer medicina, eu não gosto nem de estudar, mas tá tudo certo. Eu ia ser médica forense, psiquiatra, para entender a loucura dos outros, né? E hoje a gente trouxe ele, que entende sobre tudo quando se fala de crime, forense, mente humana, aquela mente linda, maravilhosa, perfeita. Eu vou perguntar para ele. Guido Palomba, boa noite, boa tarde, bom dia, tudo bem, tarde, querido? Bom dia, tudo, bom tudo. Bem-vindo, viu? Muito obrigado pelo convite, Eu estou adorei. adorando, eu estou aqui emocionado. Ai, nem me fala, que eu tô empolgada. Luciana, eu trouxe, para não vir de mão Presente abanando, logo de cara? Então eu trouxe um livrinho para você. Nossa. Para a musa da televisão brasileira, Luciana Gimenez, com especial estima, dedico. Nossa, São casos de loucura e crime. Nossa. Insânia Fúris é insanidade furiosa. Tem horas que a gente se sente assim, todo mundo? Não, Eu me sinto de forma mesmo, alguma. Isso aí são insanidade poucos. furiosa. E esse outro, Isso eu não faço nada. Esse outro, para a mais importante apresentadora da televisão brasileira, Luciana Gimenez, todo o apreço do autor. É Decadência da Psiquiatria Ocidental. Isso porque você é psiquiatra, né? Porque eu sou psiquiatra e sei o quanto isso está decadente. A psiquiatria, fujam dos psiquiatras. Por que você diz isso? Porque sim. Porque nós estamos numa época, você fala disso. Nós estamos numa época que os psiquiatras dessa geração, que eu vou chamar de geração perdida, eles pensam... mas é verdade. Conta para mim. Eles pensam que o ser humano é um amontoado de neurônios, que são as células cerebrais, banhados por neurotransmissores e sujeitos a remédios. Então, a psiquiatria de hoje em dia é uma psiquiatria psicofarmacológica. Então, remédio para tudo. E os diagnósticos psiquiátricos, eles estão laceados, ou seja, alargados. O cérebro... Os psiquiatras de hoje em dia, eles pensam que o cérebro é um amontoado de neurônios, que são células cerebrais, banhados por neurotransmissores. Então, tome remédio para tudo. E os diagnósticos, eles foram, Luciana, extremamente alargados. Então, por exemplo, tem algumas, entre aspas, doenças da moda. Então, se você estiver triste... Porque você brigou com o namorado. Ou se você morreu o cachorro na sua casa. Dá um remedinho. Então, tome remedinho. E assim vai. Então, está tudo laceado. E hoje, o diagnóstico da moda, a bola da vez... Déficit de atenção. Autismo. E déficit de atenção já passou. Nossa. Agora está no autismo. Agora está no autismo. Então, essa é a psiquiatria ordinária do século XXI. Mas tem muitos autistas? Porque a gente... Não tem. E aquelas... Porque eu conheço uma pessoa do meu convívio que o filho, ele não fala direito e anda na pontinha do pé. Não, veja, Aí... autismo existe. Sim, mas não tanto. Não tanto, tudo é autismo. Por exemplo, você tem uma retração social por um motivo ou por outro, ou porque você é mais retraída, ou porque você é introvertida, etc., ou você já está arriscada a levar o diagnóstico de autismo. Então, fuja dos psiquiatras, que é o melhor. Eu acho que o psiquiatra hoje, ele precisaria pedir desculpas do que ele está fazendo e voltar a ser psicólogo, compreensivo. Por que você está deprimida? Conta para mim. É porque pode ser tristeza, né? Claro, e eu vou te escutar, saber o que está acontecendo, Jô, sou Jô, e me circunstância, né? O que aconteceu, por que você está assim? Eu vou conhecer a sua vida, não achar que você é um amontoado de neurônios e te dar remedinho para você ficar com camisa de força química. Qual a diferença de uma pessoa que esteja... Eu já tive essa conversa muito, porque teve uma época que eu estava muito triste, as pessoas falaram que eu estava com depressão. Qual é a diferença? Aí eu fui entender, mas qual é a diferença entre depressão e tristeza? Olha, o que é grave e que precisa de remédio, e o remédio funciona, é a depressão sem motivo.
Tá. Depressão com motivo, ou seja, depressão de causa exógena, que vem de fora. Eu estou triste porque eu estou sem dinheiro para pagar minhas contas. Eu estou triste Morreu porque alguém. morreu isso e aquilo. Isso é normal. Separou do marido. Separou do marido, você está passando por um momento difícil da sua vida. Isso é normal para qualquer ser humano da face da Terra. Certo. Agora, a depressão perigosa... Então isso é uma depressão momentânea? Isso é uma tristeza momentânea e passa. Tá. Vai passar. Quer você queira ou não. Ela vai passar, o seu próprio psiquismo, inconscientemente, ele vai te levar a um estado de equilíbrio. Da mesma forma que você tem uma doença física... Um vírus, vai. Ou alguma coisa que o seu organismo ele vai se incumbir de te levar... Um vírus, uma gripe, vai. Uma gripe. Ele vai produzir isso, aquilo, e você vai sair. Tá. Eu estou falando assim de um sentido bem genérico. Sim, figurado. Agora, quando a depressão é endógena, ou seja, aquela que nasce da noite do nada, que você deprime e não tem motivo para deprimir. Então, essa é a mais perigosa. Então, esta precisa de remédio, precisa de uma série de cuidados. Agora, o que a psiquiatria decadente do século XXI fez? Ela equipara a depressão exógena, ou seja, aquela motivada por fatores externos, que precisa de compreensão e precisa de perspectivas para você sair, você precisa conversar com alguém que te dê abertura de caminho, tá certo? Peraí, não é bem o que você está pensando. E é isso que você precisa. E o que faz o século XXI para vender remédio? Ele compara a depressão endógena, aquela doença grave e difícil, que pode até muitas vezes levar ao suicídio, com a depressão exógena. E medica todo mundo. E medica todo mundo. E tem a pessoa pode tomar uma medicação por um tempo, vamos dizer que separou do marido e morreu a mãe. Tô dando uma, assim, né? A pessoa tomar um remedinho para aquela época que ela está triste, está com dificuldade de, levantar da cama, tal, pode tomar por um tempo e depois parar? Pode. Porém, tem um detalhe. Normalmente, essa psiquiatria decadente do século XXI, você começa tomando um dia e não para nunca mais. Você fica tomando. Por quê? Porque tanto a pessoa que está tomando sentiu que aquela, entre aspas, muleta funcionou e não quer parar porque tem medo de claudicar outra vez, quanto o médico despreparado, ele acha que não deve tirar porque é perigoso. Agora, eu precisava falar uma coisa muito importante para você. Por favor, o podcast é seu. Obrigado. Antidepressivo, ele leva à impotência. Então, fica broxa. E fica broxa. Então, veja uma coisa, Luciano, como é que você pode estar feliz nessa circunstância, tanto para homem quanto para mulher. Para mulher, ela fica insensível, ele leva a insensível. Eu conheço um desse, tá? Um remédio desse que eu tomei quando eu tava com a perna quebrada, a outra tá até me olhando, que você não sente nada, é uma coisa de louco. Não sente nada. Nossa, um horror. É um horror, é um horror. Eu não gostei, né? Parei Isso quando você ficou boa, né? Não teve mais... Fiquei boa. Graças a Deus, né? Pá. Foi, né? Foi, mas me deram um remédio para tomar na época, que eu acho que é pra dor não ficar crônica, que eu notei quando passou a dor, que eu tava insensível. Eu parei tudo de uma vez, quase morri, mas melhorei. Boa. Porque tem que enfrentar, tem que parar. Mas é difícil às vezes, né? Tem coisas que... É difícil, mas você sabe o que precisa? Bons psiquiatras bem formados que saiba te pôr no colo e te escutar. Vem cá, conta aqui, o que está acontecendo? Igual suicídio de criança. Ai, que horror. É um horror. A criança e o jovem, né? Sim, isso é muito comum agora. Comum. Sim. Agora, você acha que ele quer se matar? Eu aqui no seu podcast, não quer se matar. Quer chamar atenção? Não. O que ele quer? Ele quer matar aquela situação que ele não aguenta. Sair fora daquilo. Porque para ele é tão impossível aquilo que ele não vê saída. É isso. Então ele se mata, ele se mata para matar aquela situação. Sim. Não, ele não quer morrer. Agora, se ele encontrasse alguém que pusesse no colo, vem cá, conta, o que está acontecendo? Você faz assim, assado, abre perspectivas, rápido ele sai daquilo. E se você der o remédio, é camisa de força química. Você prende ele dentro daquele estado horrível dele, chega uma hora e se mata. Então, hoje em dia, essa questão da internet, a gente tem visto muitos adolescentes se matando, tirando a própria vida, e foi o que você falou. Eu acredito que
o adolescente, às vezes você está naquela situação hormonal que você não vê o fim do túnel. Não vê. E hoje, com a internet, isso aumentou muito. As pessoas sofrem bullying, as pessoas se comparam. É uma coisa de louco. Como é que a gente resolve isso? É uma coisa de louco, muito. E eu vejo um outro detalhe. O jovem, ele não tem ferramenta mental para lidar com isso. É isso. Você vai Porque, ficando mais por exemplo, velho, se você faz já isso fala, com vai passar. você tira de letra. De letra não, mas você sabe de que vai letra passar. não, mas você sabe que vai Sim, passar, você sim. sabe lidar, você tem ferramentas Sim, mentais. sim. Agora, o jovem não tem. Não, insuportável. Para ele, aquilo é o fim do É mundo. isso. Ele não sabe lidar. Sim. E aí pode Nossa, acontecer. que loucura. Infelizmente. E quais são os sinais que uma mãe tem que ter com esses jovens porque algumas mães não sabem, né? Que o filho está nem com depressão. Qual é um sinal? Luciana, eu acho que precisa ter amizade com o filho. Ficar, Amizade, saber tudo. olhar, né? É olhar. Conversar. Né? O filho que o pai e a mãe eles são próximos, não faz nada que o pai e a mãe não Não saibam. saibam. É. Não é verdade? Eu fico bem em cima dos meus filhos. E você sabe tudo. Se ele Eu tiver sei. alguma conduta um pouco diferente, você vai saber que algo está diferente. E você não vai estar abandonando. Alienada, né? Você tem que alienada, ficar bem exato. esperto com o filho mesmo. E quando eles ficam quietos, eu acho que a gente tem que prestar bastante atenção. Exato. Como é que você começou a se interessar pela medicina? Porque psiquiatra é médico, olha que maravilha. Pois é. Mas olha, eu estudei em Santos, né? Eu estudei na Faculdade de Ciências Médicas de Santos. Eu fui, recentemente, fui dar uma aula lá em Santos e os alunos, puxa, Guido, o que você aprendeu aqui na nossa faculdade? Eles estavam todos ansiosos para saber. Empolgados. Eu falei duas coisas Lá eu vem. aprendi. Uma jogar frescobol na praia e outra nadar no mar. Do água de coco. Nossa, isso que Porque era uma delícia, morando em Santos, sozinho, sem pai, sem mãe, Nossa. no apartamentozinho só para mim. Era uma Mas delícia. era bom, né? Maravilhoso. Então, por isso que eu aprendi. Era bom. E depois eu comecei, eu estudei o suficiente para passar de ano. Eu nunca repeti ano na faculdade. Mas era aquele aluno que, enfim, gostava de praia, gostava de... Roeiro. Não, mas Normal. morando sozinho Sim, claro. em Santos, era Ia uma delícia. estudar na praia. E aí, um dia, um amigo meu, ele me chamou para ver Ele falou, Guido, eu não gostava de nada, não tinha nenhuma... Não gostava de nada, é boa. Daquelas especialidades médicas. Tá. Para mim, nada me fazia sentido. Você não sabia o que você ia fazer ainda? Não sabia. Estava no 4º ano. Aí um amigo um amigo de farra, ele convidou para ir num ambulatório de psiquiatria Tá. para examinar um paciente. Falei, puxa, psiquiatria, né? Que legal. E fui. Quando eu cheguei lá, fui todo de branco, como estudante. Como mediquinho. Exatamente. Colocou o uniforme, agora vai. Uniformizado. Aí cheguei lá, aí estava o meu amigo, não foi? O médico responsável pelo atendimento não estava lá. Sobrou E pra eu você. sobrou para mim. Aí o E médico eu lá, aqui é ele. não, e aí chega um fulano imenso, 2 metros de altura, 2 de largura, algemado. Era o paciente. Era o paciente. E os guardas que estavam acompanhando, eram 2, pareciam pigmeus perto dele. Minúsculos. Aí, E você magrinho. aí eu estava lá e o pessoal lá do ambulatório falou, doutor, me viu de branco, Coitadinho. doutor, você pode atender? Falei, eu não sou, eu sou estudante. Não, doutor, por favor, me ajude. você. Quando falou me ajude, parece que bateu assim no Agora meu coração. vai. Agora eu sou médico. Agora eu vou, é a primeira vez que eu fui atender. Aí ele sentou Muito na bom. minha frente, ele fazia assim, com as mãos, né? Parecia que queria tirar, Que medo. queria tirar a algema. Algema. E os guardas, eles falaram, doutor, quer que tire a algema? Eu falei, não. Não, obviamente que não. Claro. Bom, o que aconteceu? Eu comecei a conversar com ele e, Luciana, eu não entendi nada de nada. Eu vejo o prontuário, ele tinha matado um padeiro. Nossa, mataram o padeiro. No, Que horror. Aí eu falei, Não tô escuta, por que você matou o padeiro? Ele falou, não, porque... Me lembro vagamente. Porque a bicicleta... Eu falei, o que tem que ver bicicleta com pão, com padeiro? Aquilo me deixou transtornado. Eu falei, olha, tá tudo bem, pode levar. E levaram. E eu fiquei louco da vida, que meu amigo não veio, o médico não veio, ninguém veio. E fui para casa do meu amigo, pensando para dar uma dura nele. Sim. Como é que você não vai? Você me convida para ir? Não vai? Meu primeiro atendimento? Bom, mas aquilo ficou na minha cabeça. Você vê como é que é, né? Por que o padeiro? Por que ele matou o padeiro? O que da bicicleta? E acabei
entrando no único hospital psiquiátrico que tinha em Santos. Adorou. Não. Odiou? Quando eu entrei para fazer estágio, aí eu entrei, fechou uma porta atrás de mim. Aí abre outra, eu entro, fecha a porta. Quando eu entro naquele pátio, assim, muitos doentes e pessoas jovens e pessoas idosas, eu falei, não, eu vou ser atacado. Então, eu andava com as costas encostadas na parede. E hoje eu acho que aqueles internados falam, ó, chegou um louquinho. Só podia ser. Com certeza, tá vestido de médico doido. Não é? Bom, aí eu precisava saber o que é a loucura. E o que é a loucura? Bom, aí para poder entender o que é a loucura, eu fui para o manicômio judiciário de São Paulo, no Hospital de Juqueri, onde tinham 13 mil doentes mentais. E lá é onde eu nasci profissionalmente, troquei meus primeiros passos, andei sozinho e também foi minha catedral. Amor. Amei. Era muito doido junto. Ah, mas você aprende. Maravilha. E eu, pelo menos, eu acho legal. Enfim, você me perguntou por que você foi fazer isso. Sim. Então, amei e nunca mais parei de fazer psiquiatria forense. Eu não sou clínico, eu não sei clinicar. Sim. Não sei dar remédio. Mas psiquiatra dá remédio, né? O psiquiatra clínico dá. É mais ou menos assim, Luciana. Você tem o cardiologista clínico e tem o cirurgião cardíaco. Certo. Os dois são cardiologistas, mas o que um faz, o outro não faz. Certo. Então, tem o psiquiatra clínico e o psiquiatra forense. Eu sou o forense que faz essas perícias, examina os doentes. Se matou, se não matou, Isso. Se vai matar de novo, se não vai. Exatamente, é a periculosidade social. Sim. E também nos casos civis. Por exemplo, marido e mulher brigam pela posse do filho. Quem que é que está... A mulher fala que o marido é louco, o marido fala que a mulher é louca. E quem que é o louco? Então, o juiz nomeia um perito que vai dizer o que tem e o que não tem. Sim. E com quem deve ficar a criança. É uma responsabilidade isso, hein? Sim, a responsabilidade é extrema. Então, como que você faz com a responsabilidade para você poder dormir em paz? Como? É você ter doutrina. É você ter uma formação doutrinária sólida que te permite responder todas as perguntas desta área. O que é loucura? O que é perturbação mental? O que é normalidade? O que é normalidade mental? Aliás, é uma coisa interessante, né? Porque a gente fala fulano é louco, mas quem que é normal? Não, então vamos lá. O que é loucura propriamente dita, né? Essa é a sua pergunta. O que é loucura? Porque fala fulano é louco, mas e aí? O que é louco? O que é normal hoje? Tá todo mundo meio, né? Mas esta área da psiquiatria forense, ela precisa saber rigorosamente o que é o que não é. Os limites exatos. Aí você pergunta, dá para saber? Claro que dá. Entendi. Claro. Então, às vezes sai um pouquinho... Então, o que é loucura? Loucura é a ruptura com a realidade. Entendi. O que é romper com a realidade? A realidade, Luciana, é assim. Um microfone é um microfone, um copo com uma caneca com água é uma caneca com água, um paletó você é o Guido, eu sou a Luciana. Exato, esta é a realidade. Para mim, para você, para todo mundo. Agora, o que é romper com a realidade? Por exemplo, essa caneca, alguém pôs veneno aqui dentro. Porque estão me perseguindo. Olha, aqui tem um chip. Alguém. Para pegar os meus pensamentos. Entendi. Então, isso é neurose, né? O que é isso? Não, isso é loucura. É doido mesmo. Isso são... Eu tô com delírio de perseguição, porque puseram veneno aqui para me matar. Certo. As vozes, eu estou escutando umas alucinações auditivas que me dão ordens. Tá vendo? Nossa. Estão zombando. Tá vendo? Eles estão ali. Estão rindo de mim. Eles estão rindo. Não, eles estão fazendo sinal e vão me raptar. Entendi. Então eu posso, dependendo do meu grau de loucura, do meu tipo de loucura, eu posso me defender. Entre aspas, legítima defesa. E aí eu pego e pratico um delito, entre aspas, em legítima defesa, que eu já vi milhares de delírios de perseguição, a pessoa se defende, mata o outro, entre aspas, em legítima defesa. Nesse caso, tem um remédio para dar? Como é que resolve? Você tem os delírios líticos, você tem os remédios para dar. Mas se você... não é que você dá o remédio e você vai curar. Não tem cura. Não tem cura. Não.
Você tem O que é isso? É o controle. neurotransmissor que está errado, que falta? Tem os neurotransmissores, tem a genética que faz com que esses neurotransmissores Não funciona funcionem dessa maneira. Você tem uma série de fatores Tem uma galera limítrofe também, né? Com um pouco biológicos. Limítrofe, né? Quando tem essa... Então, mas aí eu vou aprofundar. Aí isso é ruptura com a realidade, é loucura. Tá. Tá certo? Ruptura com a realidade é loucura. Agora, você tem alguns casos que você sabe que a natureza não dá pulos, não é? Sim. Ela passa, o fruto vai amadurecendo aos poucos, a noite passa tem todo para o processo, dia por meio da aurora. Sim. Então, quando termina a loucura, não é aqui que começa a normalidade. A normalidade começa aqui. Então tem um interregno entre a loucura e a normalidade. Quem são os habitantes psiquiátricos dessa zona entre a loucura e a normalidade? Resposta: os tais dos psicopatas. Que eu chamo de condutopatas. Por quê? Eles não alucinam, não deliram, não rompem com a realidade, mas não são normais. Mas isso não é uma doença, como é que eu vou falar assim, um distúrbio de caráter, a psicopatia? Ou é uma coisa física? Se eu conseguiria medir isso? Ou é um desvio de personalidade? O distúrbio de caráter sozinho, não. Porque você pode ter pessoas com distúrbio de caráter sem ser personalidades psicopáticas. Qual que é a diferença de um psicopata, que eu chamo de condutopata, porque a patologia, o distúrbio, a pateia, ele está na conduta do indivíduo. Por isso que é condutopata. É no que ela faz. Exatamente, no comportamento. Não é o que ela pensa, é o que ela faz, do que ela faz. Certo. Então, qual que é a diferença entre esse condutopata, que tem os sinônimos, sociopatas, psicopatas, Sim. loucos lúcidos, loucos morais. Qual que é a diferença dele para um doente verdadeiro, doente mental verdadeiro? Diferença, ele não rompe com a realidade, esse condutopata. E qual é a diferença dele para o normal? Qual? A diferença é que ele não tem, o condutopata não tem valor, não tem sentimentos superiores de piedade, compaixão e altruísmo. Ele não tem. E não tem culpa. Então matou. Tem remorso. Matou porque precisava matar. Eu já examinei pessoas que mataram para ver cair. Cair literalmente. Para ver cair. Cair. E dar risada. Não, não existe. Aí me perguntaram, Empatia zero. Zero. É só o egoísmo 1000. Sim. Se eu ficar bem, tá tudo bem. O que importa sou eu, Sim. não são os outros. Sim. Existe uma pergunta clássica que a gente, quando vai examinar pessoas suspeitas de condutopatia. Nossa, eu tenho várias para te mandar. Nossa, desculpa. Quando tem esses, gente vai examinar. Então, às vezes, por exemplo, como que vai sair um filme dele agora, é o caso do... Vai sair agora, eu acho que fevereiro, daquele que matou uma paciente, era um cirurgião plástico. Sei, cortou em pedacinhos, botou no saco. Isso. Nossa, aquela mulher ligou para ele 200 vezes, não teve isso? Mais de 200. A mulher também levou ele à loucura, desculpe falar. Mas veja. Não estou dizendo que tá certo, mas teve todo um esquema doente ali, né? Você, quando estuda um crime, você tem que estudar o binômio crime e vítima. Tá. Mas, por mais culpada que seja a vítima, não diminui a culpa do criminoso. Não existe. Aquilo lá ele fez. Pode ter servido para desencadear. Até aí tudo bem, você está entendendo, mas não diminui a culpa. Sim. Não são 200, você falou 200, eu fiz o laudo dele, mais de 800 Ela ligou, vezes. imagina a pessoa ligou porque era um calhamaço assim de registros da telefônica. Nossa, ela surtou ela, né? Sim, aí ele marca, ela vai para o consultório dele, ele injeta sedativo e pica. Aí corta. Aí... Com ela viva? Ele injetou sedativo. Certo, mas ela estava viva. Viva. Ele dessecou também um pedaço do rosto dela, tirou a palma da mão toda. Para não reconhecer. Provavelmente, Aí ele pôs tudo em sacos plásticos e levou para se desfazer, e foi quando a polícia pegou. Como é que pegaram ele? Pegaram porque ele pegou às 5, 6 horas da manhã, ele ligou com para sacos. Os pais. Estava com o carro carregado de pedaços do corpo dela no porta-malas. Ele ligou para o pai, e ligou para o pai, para a mãe e tal, falou, o que eu estou fazendo aqui? Ele estava... Surtou.
Surtado. Aí ele pega, liga para os pais vão e internam ele numa clínica imediatamente e chama a polícia. Chama a polícia vai lá, porque não tinha jeito, ele ia ser pego, ele estava completamente fora. Sim. Bom, aí eu fui examiná-lo. Tá. Fui examiná-lo, tá? Depois de 3 meses, o juiz me telefona, pede para que eu vá examinar. Ele estava numa delegacia de polícia e eu me lembro bem disso. Eu tinha estudado o caso dele, tinha conversado com um cirurgião plástico que ele tinha sido preceptor, ou seja, uma espécie de um professor Certo. dele, que também disse que ele já era completamente fora do ar. Fora da casinha. E não era cirurgião plástico coisa nenhuma. Não era? Não. Isso fazia tudo errado e tal. Bom, mas até aí tudo bem. Tudo bem, ótimo. Até aí tá, vai, passa. Aí eu fui na delegacia, ele estava lá sentado numa cadeira, eu me lembro que ele estava com uma bengala. Não, até eu pedi para recolher a bengala. Vai te dar uma cacetada com a bengala? Não. É óbvio. Aí, ele estava sentado, bem vestido, terno, gravata. Oi, colega. Você sabe que o psiquiatra forense tem que aprender a tirar leite de pedra. Sim, né? e tem que fingir que é amigo do cara, né? Não, sim, senão você não... eu não vou perguntar para uma pessoa que usa maconha de manhã, de tarde, de noite, quantos cigarrinhos Vossa Excelência usa de cannabis. Não, sim, você tem que chegar... Enfim, falando a mesma devagarzinho, língua. né? Exatamente. Bom, aí oi, colega, não sei o quê. Aí a pergunta clássica que eu queria te falar, que a gente faz para esses condutopatas, e a resposta dele também é clássica. Eu perguntei para ele, você está arrependido do que você fez? Fulano, você está arrependido do que você fez? Claro que estou, Guido. Estou aqui. Eu estou preso há 3 meses. Estão me chamando de monstro. Então, não é arrependido com aquilo que ele fez para a vítima. É o que fizeram com ele. É o que fizeram com ele. São as consequências. Vários, imagine. Aquele caso do Marcelo, aquele menino que foi muito conhecido, né? Que o menino pegou a arma, eu acho que de alguém da família, porque eles eram policiais, e matou a família inteira. Esse caso é um caso muito interessante. Você sabe que quando a gente pensa que já viu tudo, né? Eu examinei muita gente, manicômio judiciário, muitos anos e tal, todas as varas criminais e etc. E quando você pensa que você viu tudo, não. Sempre tem coisas novas para ver. Esse caso ele chama o caso do Marcelinho. Esse caso é um caso muito interessante. Quantos anos ele tinha? 13 anos. Tá. É um caso, eu vou recordar para você, 13 anos. Ele mata o pai e a mãe, que eram policiais, cada um com um tiro na cabeça. Depois ele vai para o colégio? Não, ele vai para o fundo da casa dele e mata a avó e a tia-avó. A avó e a tia-avó. A avó, ele dá um tiro, pega no pescoço e depois dá outro na cabeça e na tia-avó um tiro na boca. Ou o inverso. E depois ele faz uma mochila com 6 rolos de papel higiênico, que me deu um trabalho danado para saber por quê. Você descobriu? Descobri. Um revólver menor, uma faca, uma calça tactel, até eu me lembro disso, porque estava escrito e um vidro de perfume, e pega o carro da mãe ou do pai, do casal, e vai para a escola, dorme, 5:45 ele está na aula. 5:45. Ele começa a frequentar a aula, frequenta as 3 aulas, 4 aulas, não me lembro se 3 ou 4 agora, faz tempo. Normalmente, conta para as pessoas, para os amiguinhos. Que matou? Conta que matou. Conta para os amigos? Ele já começou, ele começa, isso aconteceu no primeiro dia de volta à escola no primeiro semestre. Agosto, né, que volta? 1º de agosto. Segundo semestre, agosto, né? 5 de agosto, melhor. Certo. Agora estou me lembrando bem. Porque depois vou fazer uma surpresinha para você. Eu sabia que você ia me perguntar disso, que eu não sei por quê. Mas aí, o que aconteceu? No 5 de agosto, ele vai para a escola, com a mochila, com tudo, etc. Frequenta a primeira aula e já tinha matado o pai, a mãe, a avó e a tia-avó. E chega para os amigos, e fala, olha, eu matei todo mundo. Matei e estou com um carro aqui para a gente sair. E antes disso, isso era uma segunda, antes disso, no domingo à tarde, um amiguinho dele telefona para ele. O amiguinho telefona e fala, escuta, e aí? Ele falou, não, olha,
essa noite eu vou matar os meus pais e vou pegar o carro e depois nós vamos sair, que ele tinha um clubinho Ele de avisou criança. que ia fazer. Avisou. E o amigo falou, escuta, você outra vez com essa história, porque ele vivia com isso. Nossa. E mudaram de assunto. Onde você foi nas férias e tal? 13 anos. Sim, adolescente. Luciana, um moleque. Eu tenho filho de 12. Pois é, molequinho. E outra coisa, ele era super protegido porque ele tinha uma doença orgânica crônica, autoimune. Não sei se é autoimune ou não, mas boa pergunta. Eu acho que é. Ai, meu Deus, me fugiu o nome. Depois eu vou... pele? De pele? Não, é de pulmão. Tá. Depois eu vou me lembrar. Enfim, ele era doente. Era doente, de pulmão. E a família cuidava dele? Cuidava porque ele ia... o máximo que ele poderia viver até os 25 anos. Nossa, mas fez um estrago antes, hein? Eu acho que ele... que pecado. Ensinaram ele a atirar porque queriam que ele fosse adulto mais cedo. Ensinaram ele a guiar porque queriam... Eu acho que queriam dar o melhor possível para um rapaz que não ia passar dos 25 anos. Certo. Bom, pois é, ele vai na escola, tá? Vai na aula, conta que matou, mas ninguém acredita e tal. E aí chega ele pergunta para a professora, você já fez alguma coisa de errado para os seus pais? Você já deixou o carro morrer? A professora falou, por que você não está fazendo exercício? Ele falou, não, porque eu não tenho papel, qualquer coisa nesse sentido. Ele falou, então vai à secretaria, pega um papel. Sim, um lápis, como é que chama? Com linhas, né? Sim, com aquelas linhas. Sim. Um caderno. Um caderno, uma folha de caderno, vem aqui e vem fazer os exercícios. Ele pegou, e fez. E aí ele vai e sai da escola, ninguém embarcou naquelas ideias dele, acharam que ele estava inventando mais uma vez, e ele conta para uma menina na porta da escola, olha, então vamos embora, vamos fugir, vamos fazer isso, aquilo. A menina ficou assim meio apreensiva, mas a mãe passou, ela entrou no carro da mãe, ela contou para a mãe o que tinha. Aí a mãe falou, imagine isso aqui, imagine se ele matou pai e mãe, você está louca, você? Você que está louca. E depois, naturalmente, que a mãe ficou sabendo à noite, foi um terror. Bom, aí ele volta para casa e se suicida. Tá certo? Se suicida. Eu acho... Mas foi ele que matou todo mundo mesmo, tem certeza? Pois é. Aí eu fiz o trabalho, tudo, sabia tudo, vi tudo que você pode imaginar na face da Terra. Tá certo? Tudo. Tive acesso a tudo, depoimentos, professores, alunos e não sei o que, tudo. Tinha um músico que tinha escutado o barulho dos tiros, tudo que você pode imaginar. E entreguei o trabalho para a delegacia de polícia, para o departamento de homicídios, e à noite eu tinha uma aula para dar numa faculdade. E já tinha marcado, eu não queria ir, estava cansado, né? Aquilo é desgastante, entregue, não sei o quê. Bom, quando eu cheguei lá, auditório absolutamente lotado. E eu fui lá para falar sobre loucura e crime, eu me lembro bem. Loucura e crime era o tema da minha aula. Que nem aqui hoje. Mas, só que naquele dia, como eu tinha acabado de entregar, tinha saído na imprensa e tal, eles só queriam saber do Marcelinho. Aí eu falei, escuta, eu sabia que tinha um zum-zum, igual esse que você fez. Será que foi ele mesmo? Será que foi ele mesmo? Será que foi ele que matou? Sim. Com 13 anos de idade, matou o pai, matou a mãe, matou a avó. E depois ainda suicidou-se. Né? Será que foi ele? E eu falei, bom, quer saber? Eu vou falar sobre o Marcelinho, não vou falar sobre loucura e crime, mas eu vou aproveitar que esse auditório tá lotado e vou perguntar quem que não acredita que foi ele que matou. Certo. Eu estou pensando no auditório, umas 400 pessoas, mais ou menos. Eu falei, uns 30, 40 vão levantar a mão e falar que não foi ele que cometeu o crime. Aí eu perguntei, Luciana, mais da metade, quase o auditório inteiro, todo mundo de mão em pé, falando que não foi ele que matou. Por que ninguém acreditou? Porque ele era novinho, porque é criança, aquele rostinho de ingênuo. Eu também quero entender isso. Mas eu já sabendo que você ia me perguntar se foi ele mesmo. Se foi ele mesmo que matou, porque essa dúvida ficou. Os pais depois, os tios, irmãos do pai, todo mundo falando que não é, que foi uma queima de arquivo, que foi isso, que foi aquilo. Foi um monte de coisa. Não é. Não é. Tá certo? Não, foi ele que matou. Foi ele mesmo. Então, eu tenho uma coisa que eu vou te mostrar em primeiríssima mão. Cadê? Olha, você sabe o que é?
é o exercício que ele fez na tal aula de matemática. Então você vai ver a letra dele, que é esse. O exercício. Com a assinatura da professora e o dia em que ele estava lá. Calma. Tá, fica para você que é uma cópia. Calma. Calma que primeiro eu vou ver aqui. São os exercícios. Sim, eu tô vendo uma letrinha, hein? Mas não importa. Agora eu pergunto para você, não teria sido interessante ele escrever help? Seria. Se mataram meu pai e minha mãe, claro, ele ia fazer alguma coisa, não ia estar calminho assim fazendo os exercícios pra ele, assim. Pô, agora por quê? Mas ele era psicopata, então o que ele tinha? Não, ele não era. Ele não era psicopata. O que ele foi, raiva mesmo? Não. Que não, aconteceu? de forma alguma. Eu comparo. Perfeitinho isso, hein? Tudo bonitinho. Você vê? É. Normal, entre aspas. Entre aspas, normal, sim, né? Sim. Entre aspas, parecia que estava tudo normal. E foi, de fato, um dia como se fosse normal. Por que ele se mata? Ele não se mata por tristeza, não se mata por... Ele se mata por frustração de não ter saído com as crianças e não ter dado continuidade a tudo aquilo. Mas o que tem essa criança? Ele tinha um problema ali. Não, ele tinha. Ele era o que aquele ele tinha um problema ali. Eu vou falar para você o que era, que você vai entender. Chama-se delírio circunscrito sistematizado. Nossa, o que é um... É simples. Eu vou dar um exemplo para a gente entender bem. Delírio circunscrito sistematizado é um delírio, ou seja, alguma coisa louca dentro da cabeça, mas só que ele é circunscrito, ou seja, ele tem limites. Quer saber? Vamos lá. Um exemplo bom. Ciúmes doentio. Nossa, não vamos falar de ciúmes, que Mas ciúmes doentio. Eu sou um ciumento doentio. Eu tenho delírio de ciúmes. A minha mulher, se ela põe batom para ir na padaria, é porque ela vai ficar com outro. Quer ficar com o padeiro. Então, o que eu faço? Eu já vi isso. Joga farinha na porta da casa para surpreender passos do possível amante. Ela chega com olheiras, tá vendo? É a prova. Que ela não dormiu porque estava lá. É a prova que ela ficou a tarde toda saindo com o outro. O vestido está amarrotado. Pronto, tá aí a prova que eu queria. Por quê? É um delírio de ciúmes. Certo. É uma ruptura com a realidade. Cria coisas. Cria. Rompeu com a realidade, porque ela é honesta. Tá. Ela não passou batom para nada, não fez nada, não quer nada, zero. Então, é tudo na cabeça dele. Certo. Tá certo? Então, isto é um delírio circunscrito, como se fosse todo o psiquismo, ele está ali. Mas esse fulano, ele vai para academia fazer ginástica, ele vai trabalhar, tudo bem, e ninguém está sabendo de nada. O problema é só aquilo. Mas pergunta para ele, só aquele. Agora, se falar do ciúme, pergunta para ele como vai sua mulher. Nossa. Opa, esse cara tá querendo sair com ela? Ele tá me zoando? Ele quer alguma... Entendeu? Entendi. Então, nunca ninguém chegou pro Marcelinho, nenhum adulto, e perguntou, e ele contou para algum adulto. Porque se contasse, o adulto ia saber. Mas o que ele ia falar? Eu odeio meu pai, minha mãe, minha avó e minha tia-avó? Não. Ele não era por... Ele não matou por ódio. Ele não odiava? Não. Ele queria... No delírio dele, não era um delírio de ciúmes. Certo. As ideias delirantes dele eram... Ele tinha um clubinho, entre aspas, chamado Clubinho dos Justiceiros. Mercenários justiceiros. Então, mas é um clubinho de criancinha? Um clubinho com com 2, 3 amiguinhos da escola. Criancinha, falava, pegava, entendi. E ele jogava muito videogame. Não é que o videogame desencadeou, tem nada a ver. Certo. Mas quando ele jogava o videogame, ele até conversava com os amiguinhos dele, que ele falava, puxa vida, no videogame eu mato as pessoas, mas elas ganham vida. Elas não morrem. Não morrem. Então, ele se identificava com tudo isso. Não é que o videogame leva... Claro que não. Ele vou falar, não é isso. Esse delírio circunscrito, que é uma outra coisa. É uma doença mental. Depende de tudo isso. Mas o que aconteceu? Nesse mundo de fantasia, de delírio e de realidade, ele vivia o delírio, essas ideias mórbidas, doentias, como se fosse uma realidade. Luciana, você é mãe, você conhece bem isso. Uma criança nova, quando ela pega uma máscara
de leão, ela é o próprio leão, Sim. não é um ser humano mascarado. Sim. Ela é o próprio leão. Sim. Então ele Quando você faz isso, eles acham que você sumiu. Exatamente. Então ele tinha essa mentalidade infantil e como o pai e a mãe eram policiais, ele escutava histórias de morte, disso, de pegar bandido, e ele achava, tanto é que a professora chamou os pais, e os pais pararam. Falaram, para de falar isso perto dele, porque ele só fala isso. Pararam. Mas tudo isso foi criando, sistematizando em 6 meses. Esse clubinho, essa ideia. E por que ele mata os pais? Por quê? Porque os pais eram... Ele não podia ir na esquina. Ele não ia à esquina sem um acompanhante, porque ele tinha essa tal de fibrose cística, essa doença que ele tinha. Então, ele ia até os 25 anos, pouco mais ou menos. Então, os pais eram super protetores, ele tinha que ter comida especial, não podia ficar sozinho, não viajava sozinho, etc. Então, os pais o que eram? Super protetores. Super protetores, eram freios para tudo aquilo que ele queria fazer. E quando ele se mata, aí é minha concepção, é análise minha, ele se mata por frustração de não ter dado certo, e quem sabe se não foi para dar vida. Isso que eu queria te perguntar, será que ele não achou que iam voltar à vida? Tipo, pois é, quem sabe? A pessoa tem uma loucura dessa, um delírio. Simples, Gente, mas aí tem as outras perguntas que não vem, né? Por que os pais deixam a arma num lugar que não está trancado? Tudo errado, né? Tipo... Eu sei. Aí aquela conjunção de não quer um só. Conjunção de coisas. Em filme a gente sempre vê, policial bota dentro de um cofre com... Pois é. E a mãe, ela segredo, não é nenhuma crítica, absolutamente não. Não, mas é uma observação. A mãe, como policial, ela tinha, por exemplo, uma época a arma ficou, ninguém sabia onde estava, mas tinha caído no meio do sofá. Então... ele sabia onde estava. Esse grande cuidado que você fala, que é necessário, talvez não tivesse. Não, porque se ele pegou a arma... Pois é. Agora, falando dessas loucuras, como que então alguém pode saber ou detectar que o filho... Porque a gente está vendo muito pais matando filhos, né? E filhos matando pais. Como é que um pai pode saber que o filho tem uma tendência a essa loucura aí? Luciana, será que dá para saber? Olha, nós estamos conversando da exceção da exceção. Tá, mas tudo porque bem. Porque doentes mentais, loucos mas de dá todo pra saber? gênero, são ótimos. São. Eu conheço vários. São ótimos. Tá. Eles precisam do nosso carinho, eles te dão espaço. Eles não são invasivos. Agora, nós estamos falando de uma parcela desse tamanho. Tá, mas como que sabe? Não dá pra saber? Não dá pra saber. E é melhor não saber, porque senão você começa a achar que porque olhou torto já pode ser. Então não dá para saber. Então não tem como prevenir isso. Não. No caso do Marcelinho não tinha como prevenir. O caso do Marcelinho é aquela conjunção de fatores. Porque se ele tivesse contado para um adulto, falado, olha... Tô querendo. Eu vou... Aí o adulto, opa, peraí. Mas não teve nenhum adulto. Foram só as crianças... Que sabiam que deram o depoimento. No caso da pedofilia, eu morei em Londres muito tempo e eu me lembro de ter assistido um documentário de um pedófilo falando que ele sabia que ele era pedófilo e que ele entendia que aquilo era uma doença e que ele estava tentando se curar de várias maneiras, sendo castração química e tal. Não tem cura. Isso que eu queria te perguntar. Como é que a gente resolve na legislação brasileira que a pessoa não pode ficar presa? Tem um pedófilo. Aí o pedófilo foi e fez algum absurdo com uma criancinha, mas nada, tipo, não matou, tá? Aí abusou da criancinha. Como é que faz? Porque esse pedófilo vai ficar preso 2 anos e vai voltar. E aí? Não, mas boa. Sua pergunta é excelente. Vai fazer de novo. Sua pergunta é excelente. Porque acontece de novo, né? Acontece. Não tem cura. Não, ele é multireincidente, específico e eterno. Não tem cura. Não tem cura. Ok. Como resolve isso? Então, vai soltar o cara do lado de uma escola? Não, mas veja, aí é problema, a lei... Tô te perguntando como é que faz. Sim, a lei, na minha concepção, tem uma forma. Só que, infelizmente, uma forma legal, jurídica e boa. Só que promotores não cumprem, juízes não cumprem, advogados não cumprem, e a lei acaba favorecendo. Porque, como não tem cura, não tem jeito, ele vai fazer. Vai continuar pedófilo. O que você precisa? Afastar da sociedade. Certo. Ou das crianças, né?
Veja, mas para você afastar das crianças, você É. tem que afastá-lo Sim, da sim, sociedade. do convívio. Do convívio, já que ele cometeu vários delitos. Então, a lei tem a medida de segurança detentiva, que ele só pode voltar para a rua se cessar a periculosidade. Mas não vai cessar, você falou que Como não... não cessa? Não, mas fica eternamente. E se castrar, tipo, tem Castração química? É, é bom, mas continua Lu- fazendo os absurdos com a mão, com a cabeça, com o corpo. Porque é na... Ai, que horror. Luciana, isso é coisa, com todo respeito, dessa psiquiatria ordinária. A pessoa nasce assim? Nasce. A psiquiatria ordinária americana, que acha que castração química funciona. A deformidade não está no pênis, a deformidade está na cabeça. Talvez o que a gente está pensando. Pode fazer outras coisas com a mão. Mas faz. Eu já examinei. Com um pedaço de pau. Não dá muita raiva? Porque mexer com criança é meio... Não, é terrível. É terrível. Não dá. Luciana, um bebê, primeiro, gente, com um bebê. O cara tem tesão no bebê, é isso mesmo? Tem. Que horror. Isso aí tem que eu ficar acho preso e que não tem sair nunca alguns mais. pontos para entender. Não, mas você tem razão. Bebezinho não dá. Mas não dá. Mas a lei... Só não dá. A lei é assim. Ele, teoricamente, tinha que... É uma deformidade, porque não existe. A pedofilia não é uma doença em si, é um sintoma. Eu vou explicar melhor. Você tem dor de cabeça, mas você tem dor de cabeça porque você está de ressaca, ou você bateu a cabeça, você teve gripe, etc. Ou enxaqueca. Etc. Mas você tem alguma coisa de base. Certo. Se você não tiver alguma coisa de base, você não tem dor de cabeça. Tá. Então, pedofilia, ela também dá em determinados distúrbios mentais de base. Por exemplo, alcoolismo, toxicomania, personalidade psicopática, né, os condutopatas, arteriosclerose cerebral, etc. Então, se você não tem essa alguma coisa, certo, você não tem pedofilia. Então, não existe um pedófilo que é normal. Ou ele é doente mental completamente, ou é aqueles fronteiriço que a gente estava conversando no borderline, início. Né, meio... Um borderline. E não tem cura. Não tem cura. O que acontece? Ele é pego, então ele tem um julgamento, e aí, na minha concepção, instaura um incidente de insanidade mental, ou seja... Ele sabe que é errado? Ele sabe, mas ele não. Ele sabe, mas ele dá desculpa para ele mesmo e também não. Eles querem satisfazer o próprio desejo. Tanto faz o outro ser errado ou não errado. O desejo dele está em primeiro lugar. É aquilo que a gente estava conversando. Sim. Então, você dá uma medida de segurança, e essa medida de segurança nunca mais poderia ser revogada por apresentar periculosidade social, que a lei prevê isso. Agora, o que acontece? Eles são internados em casas de custódia e tratamento, que são os manicômios judiciários, vão lá, peritos improvisados, examinam e falam, bom, ele está calmo, está lúcido, está colaborante, mas lá não tem criança, né? Tá atento. Pois é. No manicômio não tem criança. Está colaborante e tal. Então, rua, não precisa ficar internado. A primeira coisa que ele vai fazer é voltar ao ato criminoso. Até porque lá no manicômio não tem criança. Não tem, pois é, não tem criança. Jô, sou Jô, é circunstância. Então, o que eu defendo? E claro que isso aqui é uma defesa hipotética, teórica, que os peritos que agem dessa maneira, eles respondam culposamente, porque eles também têm culpa no delito que aquilo lá vai... Por quê? Tem que ter responsabilidade. É claro, o engenheiro tem responsabilidade, todo mundo tem responsabilidade, claro. Nossa, mas bom, a gente tem que pensar muito para mudar um pouco essa legislação para proteger as nossas crianças, né? Eu acho que não só criança, a sociedade em geral. Mas as criança é tão sagrada. Nossa, para, não vamos falar. No Dia das Mães, aí a pessoa mata a mãe e vai lá visitar? Tá bom. Você sabe quando a gente conta essas coisas nos Estados Unidos, as pessoas dão risada, né? Agora, tem muita gente que pode talvez ser reabilitada, e eu acho que a gente não faz o suficiente por essas pessoas, porque algumas pessoas talvez possam ser reabilitadas. Algumas a pessoa com o delito pequeno, sabe? Sem dúvida. E em vez de curar, piora, porque você não cuida. Sem dúvida, sem dúvida. Mas então, o que precisaria? De exames corretos, bem feitos, para ver o que pode e o que não pode. Sim, porque algumas pessoas talvez possam. Eu concordo com você. Alguns meninos jovens que aquele primeiro crime, eu pegou fumando maconha. Sabe, que dá para você pegar e falar, vem aqui. Absolutamente de acordo. Porque às vezes a prevenção é mais importante do que tentar mudar o que já foi feito, né? Sem dúvida, Luciana.
Olha, eu tenho aqui um quadro que chama Pode ou Bode. Eu vou fazer umas perguntinhas, você me diz se pode ou se te dá bode. Pode ou Pode bode? ou bode, é. Psiquiatra pode ter um caso com paciente? Bode. Por que não pode acontecer um psiquiatra gato outro Não, dia, hein? veja, a não ser, mas ele... Mas eu não sou cliente. Mas não, você não é... Não sou cliente. Você perguntou se o psiquiatra pode, não se a paciente pode. A paciente pode. O psiquiatra não. Você sabe por quê? Por quê, gente? Porque você mistura canais e você acaba não tratando como deveria. Você acaba colocando sentimentos seus para lidar com aquela pessoa que precisa não dos seus sentimentos afetivos, mas precisa de orientações, de condutas, de abertura de perspectivas. Claro que de uma forma afetiva, mas não pode. Então não pode. Não, porque você mistura canal. E se você misturar canal, você vai prejudicar a terapia. Tá. Pode ou pode usar microdosagem de LSD no tratamento e canabidiol? Agora também tem o cogumelo. Microdosagem. Não, tudo bem. Misturei tudo. Vamos lá. Não, tudo bem. O canabidiol, ele tem agora um estudo muito grande, muito bem feito. Isso daí já é conhecido há muito tempo. Eu, na época de estudante, já sabia disso com trabalhos com ratos, anticonvulsivos. Ele tem uma aplicação médica, sem dúvida nenhuma. Ajuda muito, principalmente nos casos de crises convulsivas, ele é um anticonvulsivante muito bom. Então, eu acho que isso aqui a legislação já está entrando nesse caminho correto, na minha maneira de entender. Com responsabilidade. Isso não tem nada a ver com liberar maconha. Isso aqui é canabidiol, é um princípio ativo de uma planta. De uma planta, como muitas outras plantas, elas servem à farmacologia de boa forma. Bom, o LSD e o cogumelo, porque o cogumelo é a psilocibina, que é um alucinógeno. Se pode... Microdosagem, que tá, microdosagem. Nos Estados Unidos está se falando muito sobre isso. Microdosagem, bode. Não pode. Não pode. Porque já foi tentado no passado e isso aqui não dá certo. Então, o que acontece? São tentativas, são formas que a indústria farmacêutica acha. O LSD é um alucinógeno e também está muito comum hoje você conseguir cogumelo para, enfim, até mesmo para... foi proibida a venda, agora não estava proibida, mas foi proibida agora recentemente. Então, não pode, não é por aí. Eu acho que tem fórmulas melhores do que você usar esses alucinógenos que já foram usados no passado e não deu certo. Pode ou bode, paciente... me falaram isso hoje, que paciente define o preço da sessão? Quanto é que você quer pagar pela sessão? Olha, aí eu não vou entrar nesse mérito. Como eu não sou mas por que fariam isso? Como eu não sou terapeuta, eu sou psiquiatra forense, né? Existe uma diferença entre o clínico e o forense, igual o cirurgião cardíaco e o cardiologista clínico. Não se misturam. Então eu não sei. Mas qual seria a tese atrás disso? Porque a pessoa tem que se sentir. Eu acho que quando a pessoa não tem condições, isso eu penso de uma maneira geral. Mas eu acho que não é isso. Não só para a psiquiatria, como para toda a área médica. O médico tem a obrigação de fazer o bem. Você está morrendo, eu sou obrigado a fazer é o meu dever. Tu deves. Faz juramento, né? Tu deves, médico, fazer isso. Igual, por exemplo, a minha ideia para acabar com a Cracolândia. Eu tenho uma ideia para acabar com a Cracolândia. Qual que é? Não tenha dúvida nenhuma. A Cracolândia está tudo errado, Luciana. É uma doença também, a pessoa adicta, Todos aqueles quase 1000 são doentes. Doentes mentais graves. O que você precisa fazer? Você precisa cuidar tratar, internar, dar sais minerais, dar comida, remédio, banho, roupa limpa. Mas eles querem? Veja, aí não tem querer. Aí tem pessoas que dizem assim, não, mas em primeiro lugar está o querer dele. Sim. Ele não tem querer, o querer dele é doentio. Entendi. Eu não quero mais usar crack, mas eu tenho um desejo imperioso que me empurra e eu vou usar. Sim. Eu estou dominado, a minha cabeça está dominada, eu não consigo. É uma droga desgraçada. Então, o que eu preciso? Eu preciso... todos aqueles que existem na Cracolândia, que frequentam a Cracolândia, aqueles
quase 1.000 Sim, doentes, eles precisariam ser internados. Você pegaria e internaria? Compulsivamente. Internação compulsiva, trataria. Claro que depois tem os outros passos, são 10 passos. Que não vê o caso falar agora, mas são 10 passos então, eles são doentes, né? São doentes e precisam de tratamento. E é muito triste mesmo. Pode ou bode criança tomar remédio tarja preta? Não, bode. Não pode. Não, isso eu te dei um livro chamado A Decadência da Psiquiatria. Que agora tá um tal de dar remedinho para criança. Veja, é a decadência da psiquiatria ocidental. Criança vai estudar, dá uma Ritalina. Criança vai estudar, dá um Venvance. Não tem aquele transtorno transtorno opositor desafiador. Nossa, TOD. O que é isso? Se a criança começa a brigar com o professor ou com a mãe, ela tem o transtorno desafiador opositor. Todos eles têm um pouquinho, não? Um pouquinho. Todos têm. Isso é normal, isso é educação, natural. né? Tem que claro. Então é bode. Tá. Ó, já tá dando bode. Hein? Tá dando vários bodes. Pode ou bode mentir pro psiquiatra? Bom, veja. Não pode mentir para médico, gente? Não, mas peraí. Aí tem alguma coisa que precisa ser dito. De repente, o psiquiatra tem que ter o feeling de saber o porquê que ele mentiu, o porquê está mentindo e abrir aquela porta para ver o que tem dentro. Ok. Junto com o paciente. Pode ou pode xingar alguém de louco numa discussão? Seu louco, maluco? Eu acho que é normal. Pode ou pode entregar para a polícia confissão de paciente criminoso? Alguém chegou para você e falou assim, olha, eu matei, esganei, e aí você faz o quê? Eu nunca estive numa situação dessa, mas o Código de Ética Médica, ele prevê que você pode, por exemplo, eu soube numa sessão que o paciente, ele matou uma pessoa. Matou a mulher e enterrou. Mas esse daqui, ele está sendo acusado de ter matado. Então, eu, por dever legal, por justa causa, melhor dizendo, por justa causa, eu estou entregando. Eu tenho uma forma de falar. Sim. Então, o Código de Ética Médica prevê essa situação. Doutor, hoje em dia, muito se fala sobre não bater em criança, coisa que eu sou muito a favor. Eu nunca gritei com filho, eu nunca bati em filho, eu sou absolutamente contra, até porque como é que você vai ensinar uma criança a não ser agressiva quando você está batendo nela? Claro. Mas como que os pais hoje em dia aprendem e falar o não, que é muito difícil, né? Às vezes o meu filho pequeno, que é uma pessoa que é muito inteligente, e ele discute, ele desafia e ele acaba que na canseira você fala, tá bom, vai. Aquela coisa de pai, né? Como que se explica e consegue ensinar um pai a dizer não? Como é que é o não real? Ó, não vai jogar o videogame. Eu vou falar do videogame porque é uma desgraceira esse videogame. Sim. O meu filho, ele me leva à loucura até ele ficar no videogame. Como que fala não e é não e não? Então, ele te leva à loucura e você acaba cedendo, Não pode ceder. Nunca. Não quando você fala, você ensina para a criança que quando mamãe fala não, é não. Chega. Quando ele entender que quando a mamãe fala não, é não, você vai falar não. Ele sabe que é não. Então tem que chegar nesse E é castigo, então? Como é que faz? É castigo? Bota para pensar do lado? Eu acho que tudo isso funciona. Funciona muito bem. E também você tem que saber premiar. É isso, eu acho que a criança trabalha no amor, né? Não é no medo. Sim, mas então não é só no medo, mas não é não. Quando a mamãe fala não, é não. Ponto final. Então ele tem que aprender isso. E no fundo, a mãe, o pai também, naturalmente, ele precisa se exercitar, às vezes até com dor no coração. Sim. Mas isso daqui é para o bem da criança. Porque o computador hoje, ele... Nossa, eu vou te falar que às vezes eu gosto de ir para um lugar que não pega a internet. A gente já cogitou na minha casa até desligar o link para a minha assistente e falar assim, sabe o que você faz? Desliga a internet. Mas eu me sinto uma idiota se eu não consigo dominar meu filho ao ponto de ter que desligar o Wi-Fi. Não, mas eu acabo resolvendo, né? Eu acabo resolvendo. Precisa, não, meu filho eu vai. Eu acho que não precisa, você tem que tentar chegar numa eu forma consigo. Simples, que não é não. Não, eu consigo. Não precisa explicar muito, né? Segura. Não precisa explicar. Não é não e pronto. Por quê? Porque não. E segura aquilo, sem explicação. Ele vai, como ele já está acostumado a... Entendeu que não é não? Que não é não, ele vai fazer. Agora, até ele acostumar que não é não, você vai ter que se exercitar.
Sim. Agora, a internet é uma coisa terrível. Na medicina, o mundo virtual, principalmente a inteligência artificial, ela é ótima em determinados setores, como os determinados setores práticos. É legal para muita práticos. Informação, né? Muita coisa boa. No sentido, por exemplo, essa verruga que é câncer ou não é? Então ele vai ver tudo. O robô e tal. Mas na psiquiatria é uma desgraça. Uma desgraça. Por quê? É a decadência da... Por quê? Porque o doente mental, o louco, ele não tem... Ele não tem... é imprevisível. O que ele vai achar lá? Eu, como louco, posso sair imediatamente daqui. Ou, sei lá, ou não... É imprevisível. Sim. E a inteligência artificial, ela é feita com muitos... Ele sai de muitos previsíveis. Eu costumo dizer que em psiquiatria, a inteligência artificial é igual salsicha, né? Que você não sabe o que tem dentro, não sabe como é feito, e é melhor não saber, senão você não come e faz um mal danado. Nossa. Olha, estão me dizendo que eu tenho que terminar, eu tenho mais uma pergunta para fazer para você. O que é paixão? Paixão? Sei lá, eu queria que você me respondesse, que eu estou até hoje. Se eu soubesse, eu não estaria perguntando. Não, mas eu estou até hoje atrás de uma resposta boa. Uma hora passa? Porque dizem que demora 2 anos, né? Tem quanto? isso. 2 anos? Eu li mas isso. não é bom? Não Depende, é bom você ficar apaixonada não, 2 mas anos? normalmente a paixão vem com alguma desgraceira depois, né? Sempre. Nada é um. Será? Será? Não dá para virar um amor bom? Não, mas sempre acaba em merda. Não, mas não. Olha, foi ótimo. Doutor, muito obrigada. Eu adorei. Eu gostaria de continuar. Olha, eu tinha tantas perguntas aqui, eu acabei nem seguindo aqui o roteiro. Muito obrigada. Eu adorei. Adorei. Eu vou sair daqui olhando para todo mundo para ver se é louco, se não é, porque tem uns loucos por aí, se né? romper com a realidade inclusive. Mas se deu direito de ser às louquinha. Loucuras. Se deu direito a ter suas tristezas, as suas neuras, as suas agressividades. Isso aí faz parte do normal. Sim. Os normais são assim. O que é normal, né, doutor? Não é? Vou deixar essa pergunta para a galera. Bom, eu quero agradecer muito obrigada. Adorei os livros. Doutor Guido Palomba, muito obrigada. E vocês que estão aí, espero que tenham gostado. Quinta-feira, deixa o seu comentário, compartilha com os amigos, ativa o sininho. E eu espero que você esteja gostando aqui no nosso canal Bagaceira Chique. Avisa para todo mundo para dar uma olhadinha, que eu acho que tá bem legal. Obrigada! Tchau!